agradecer a todos os participantes aqui da nossa mesa redonda, tá? E também agradecer, né, as pessoas que vieram assistir a nossa discussão. Eu espero que essa discussão seja de grande acréscimo, né, para quem se prestou a vir assisti-la hoje à tarde. Bom, a nossa mesa, então, ela vai ser composta, né, pelo professor doutor Alvino Moser, pelo professor doutor Janeisi de Lima, né, também, né, pelos nossos alunos de mestrado, né, Jeremias Fontinelli e Tatiana Martins. E aí nós vamos tentar fazer uma discussão mais proveitosa possível, tá? Para que vocês possam ter uma visão mais ampliada sobre as formas de condução do processo de aprendizagem. Então nós vamos iniciar com apresentações, tá? De alguns minutos em PowerPoint, né? Das gogias que nós nos propusemos a discutir aqui, tá? E posteriormente eu vou abrir para que vocês possam fazer perguntas. À medida que vocês forem tendo dúvidas, tá? Vocês podem escrevendo essas dúvidas no chat. Professor Alvino, eu queria pedir para o senhor desligar o microfone. Por enquanto. À medida que forem surgindo dúvidas, tá? Vocês vão escrevendo no chat que eu vou colhendo as dúvidas para poder fazer as dúvidas para as pessoas específicas depois que nós terminarmos o primeiro ciclo de apresentações, tá? Eu gostaria, então, de iniciar a apresentação com a nossa aluna do mestrado, que é a Tatiana Martins, tá? E depois a gente vai seguindo, cada um de nós vai fazer uma apresentação breve das suas gogias, para a gente poder, posteriormente, responder perguntas e ter uma discussão final. Então, Tatiana, você poderia já carregar a sua apresentação, se apresentar, tá? E a palavra está com você. Tá, joia. Boa tarde, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? Qualquer coisa podem estar sinalizando. O professor Leandro, que está mediando essa mesa, também pode ir sinalizando aí para mim, se tiver algum problema. Como o professor Leandro falou, é um encontro, né? E é uma conversa entre amigos, porque com certeza as nossas formações, elas se complementam, os nossos pontos de vista vão ser apresentados e a gente vai conseguir estar construindo com vocês uma proposta de uma percepção, né? Então, eu vou tentar aqui carregar a minha... vamos ver, acho que, professor, eu acho que não estou habilitada aqui para carregar, viu? A minha apresentação, viu, Leandro? Vamos ver aí com suporte, que eu estou indo em tela inteira, não está aparecendo a opção para eu compartilhar. Tatiana, pega o seu consegui. mouse. Tá. Consegui, peraí, vamos ver se agora vai dar certo. E aí, deu certo? Deu certo, está aparecendo, pode iniciar. Então, tá, joia. Caso na sala, né, tenha alguma pessoa com deficiência visual, se vocês puderem sinalizar, para a gente poder fazer uma descrição, uma autodescrição também, para contextualizar um pouco quem está falando, né? Então, meu nome é Tatiana Costa Martins, eu sou acadêmica do mestrado em Ensino em Ciências e Saúde. Tenho aí o privilégio de ter como os professores o professor Leandro, o professor Janeisi, também o nosso querido professor Moser, que vai falar conosco hoje, né? E é muito bom estar aqui nessa tarde falando um pouquinho sobre a pedagogia em um período onde a gente está tendo essa visibilidade maior dos gargalos da educação, né? Então, essa pandemia veio para nos atravessar profissionalmente, pessoalmente, e a gente não tem que romantizar esses processos, mas é importante que a gente perceba que, diante disso, sempre é possível perceber possibilidades, né? Eu vou colocar aqui o meu tempo, mas como eu disse, eu não estou vendo vocês, estou vendo só a apresentação, mas eu estou à disposição para qualquer intervenção, tá, professor Leandro? Então, assim,
para iniciar, de fato, é importante que a gente pense como é que a gente entende a própria constituição do conhecimento. Quais são os fundamentos que a gente se constitui enquanto profissional para estar entendendo o próprio processo de aprendizagem, né? E aí a gente faz esse link com as tecnologias digitais. Por que a pedagogia, ela é essa ciência tão interdisciplinar, que se alimenta em tantas fontes, que tem contato com tantas outras fontes de construção desse conhecimento, né? E hoje, nessa tarde, a gente vai estar vendo esses desdobramentos da pedagogia. E esse primeiro slide, que traz a minha apresentação, ele traz também algumas das muitas definições dessa pedagogia que abarca a constituição do próprio ser. Então, eu queria estar propondo para vocês esses formatos remotos, né? Eles não têm toda aquela graciosidade do olho a olho, do toque, do contato, mas, como eu disse, a gente sempre tem que perceber essas possibilidades. Então, eu quero propor a vocês que a gente consiga estar fazendo algumas anotações, né? Até para que vocês, em caso de alguma dúvida, se posicionem depois, posteriormente, à minha fala, ou até mesmo no chat, né? Então, façam pequenas anotações, quem não tiver possibilidade de fazer essa anotação, faz um áudio no seu próprio celular, ou no aparelho que você tem disponível, para que depois a gente consiga estar conectando essas ideias, de repente estar montando um mapa conceitual com as coisas que a gente vai ouvir nessa tarde. Mas, assim, a minha proposta, ela vem ao encontro daquilo que eu considero que é fundamental numa perspectiva pedagógica, que é o que a gente faz com aquilo que a gente ouve, né? Porque muito se tem escutado, a gente tem conversado muito sobre educação nesses últimos tempos, mas o que a gente tem feito para que isso seja apropriado por cada um de nós? Então, essas construções, elas são coletivas, mas elas são também individuais, né? E aí, iniciando o nosso slide, eu trouxe uma figura de uma trajetória, vocês estão vendo aí, e uma pessoa na alavanca. Por que eu pensei nessa figura? Porque a própria etimologia da palavra, da pedagogia, ela nos remete à questão da condução, né? Então, paidos, que vem do grego, essa palavra, que seria criança, e agodé, que é a condução. Então, a pedagogia, nos seus primórdios, ela tem essa constituição bem teoricista, né? Um pouco desarticulada com essa realidade. E aí depende muito da gente perceber que os momentos históricos e os dados históricos da pedagogia, eles nos fazem refletir sobre toda uma trajetória pedagógica, sobre toda uma trajetória da própria educação. Então, quando a gente escolhe seguir por um caminho ou seguir por outro caminho, essa escolha, ela demanda uma tomada de decisão, que ela passa por tudo aquilo que nos constitui também, né? Por que eu estou falando isso? Porque, enquanto profissional, enquanto pedagogos e educadores, é preciso que a gente escolha esses filtros que vão não moldar o nosso olhar, né? Porque cada olhar, ele se direciona em diferentes posições, e isso é muito salutar. Mas a gente precisa ter alguns filtros para que os nossos olhos, eles possam estar em direções que nos levem aos nossos objetivos, ao alcance desses objetivos. Qual que é o objetivo principal? É a aprendizagem, né? Então, é fundamental pensar sobre o que é a educação para nós, enquanto profissionais, enquanto pedagogos, né? Que percepção que eu tenho da aprendizagem, né? Como que a pedagogia se revela dentro do meu cotidiano, dentro da minha prática profissional, e essa prática, ela está recheada pela reflexão, ela se torna uma prática pedagógica de verdade, quando eu parto dessa minha ação, reflito e retorno à minha ação. Então, são questões primordiais para a gente estar iniciando esse nosso diálogo, né? E um filtro que eu gosto muito de adotar para o meu olhar é um filtro complexo, da teoria da complexidade. Vários autores trabalham a complexidade, mas eu trouxe para vocês uma proposta para aqueles que já conhecem, para aqueles que ainda, de repente, querem fazer essa visita, essa leitura, né? Eu trago o Morin, que é um autor que me inspira muito
até na minha constituição enquanto sujeito e no meu dia a dia. Porque a gente vive muitas situações que, a princípio, parecem antagônicas, mas quando a gente tem uma visão um pouco mais complexa, e complexa no sentido de unicidade, a gente consegue perceber que esses antagonismos, eles fazem parte de um todo, e é esse todo que vai me constituindo, é esse todo que está permeando todo o processo de ensino e, consequentemente, todo o processo de aprendizagem, né? E aí a gente vai iniciar essa tarde falando um pouquinho das tendências, mas eu já vou começar pela conclusão, por quê? Porque para não correr o risco de algum de vocês sair da sala e não ter um entendimento que eu acho que é fundamental, né? Eu vou falar um pouquinho sobre as tendências, depois os colegas, os professores vão falar um pouco sobre os desdobramentos dessa pedagogia, mas o que eu vejo como fundamental para a gente começar esse diálogo das tendências pedagógicas? Existem vários autores que nos auxiliam, mas o primeiro passo que eu quero propor a vocês que nos ouvem, é que não sejam vistas as tendências como modelos, né? Então, as tendências, elas não são modelos que serão seguidos, elas não são perspectivas estanques para a gente, de repente, rotular um profissional ou outro, esse professor é tradicional, esse professor é libertário, esse professor é crítico social, não. São momentos históricos, são dados históricos, dentro de uma perspectiva pedagógica, que nos auxiliam na compreensão desse conjunto de características e que vão fazer com que a gente consiga estar refletindo sobre elas. Então, não seria nem possível e nem talvez real que um profissional fosse rotulado dentro de uma tendência ou outra. Mas é importante que a gente conheça essas tendências para que a gente consiga construir esses próprios saberes à medida que a gente vai se apropriando dessas teorias todas, né? Então, nós temos aí o Libânio, que traz uma leitura bastante didática. Ao final da minha fala, eu vou apresentar essas referências. Saviani também, que traz de uma forma bem concreta. E também vou apresentar para vocês uma proposta que me encanta muito, que é de Formosinho, que também constará lá nas referências, né, no final da minha fala. Então, quando a gente começa a pensar nessas tendências e estabelecer esses links com a tecnologia, uma outra proposta que é muito importante para a gente começar a dar esses passos, né, a construção desse entendimento, é a gente pensar nessas tecnologias como espaços a serem explorados, a serem descobertos, e não como uma coleção de atividades específicas, por exemplo, né? Então, são ferramentas que vão nos dar possibilidades de atuação, e essa atuação depende muito daquilo que eu, enquanto pedagogo, enquanto profissional, aquilo que eu me disponho, o caminho que eu me disponho a estar percorrendo na construção desses meus saberes. Então, o Libânio, ele nos traz aí, de uma forma didática, e sendo didática, não pensem, por favor, que é uma forma linear, né? Embora ela tenha aí momentos específicos dentro da história da pedagogia, ela não é linear. A gente vai perceber que várias literaturas trazem um autor dentro de uma tendência, em determinados momentos eles já estão aí circulando por outra, embora a maioria esteja realmente, seja identificada a esse conjunto de características, né? Então, o Libânio nos diz o seguinte, que a gente pode estar categorizando essas pedagogias para facilitar a nossa percepção, nosso entendimento, em pedagogias liberais e progressistas, né? As pedagogias liberais, ele divide em tradicional, renovada e tecnicista. A pedagogia tradicional, a maioria de nós já tem uma percepção com relação ao que seria, né? Foca muito no professor como esse sujeito que vai transmitir um conhecimento, é ele que vai estar dando essas direções, como na figura aí está mostrando, né? A gente vai puxar essa alavanca aí do saber. Então, é o professor que é esse protagonista desse conhecimento. A gente tem várias referências dentro da literatura para estar trabalhando entendendo, compreendendo essa pedagogia numa perspectiva tradicional, né? Desde lá de Comênios,
passa por Herbá, passa por vários outros autores, mas o que é interessante que a gente perceba, tendo esse filtro complexo de entendimento com relação a isso. Por exemplo, o próprio Comênios, né, da Didática Magna, quando a gente pega e se dedica um pouco a essa leitura, a gente ainda percebe esse professor, né, dentro de uma perspectiva muito autoritária, embora ele traga na sua proposta uma quebra, um rompimento desse paradigma que até então existia dentro da proposta de ensino. E veja que, embora hoje a gente faça essa leitura e perceba muitas lacunas, para a época foi uma ruptura, né? Para a época foi um marco dentro da pedagogia. Então, ele foi esse precursor do ensino pelos sentidos, que até hoje a gente persegue esse ideal, né? De estar valorizando aquilo que o outro traz consigo, os seus sentimentos, não só em aspectos físicos, mas em aspectos biopsicossociais mesmo, né? E aí Libânio nos diz que dentro da pedagogia renovada, existe uma perspectiva progressista e não diretiva. E aí a gente começa a lembrar lá do Manifesto dos Pioneiros, né, aqui no nosso país, que embora seja um documento que a gente saiba que foi produzido ali por uma elite pensante, embora ainda seja um documento que traz esse professor no centro desse processo de ensino, né, foi também um grande marco, porque começa-se essa luta pela educação pública, pela educação laica, pela educação gratuita, né? Já se questionava, então, a passividade da criança, embora muitos educadores que assinaram o manifesto, eles também estejam dentro dessa tendência tecnicista, que é uma outra pedagogia liberal, né? E aí, saindo dessas pedagogias liberais, eu estou de olho aqui no tempo, o professor fala demais, né? Ele passa pela pedagogia libertadora, que a gente vai estar lembrando lá de Paulo Freire, ele passa pela pedagogia libertária, né, que a ênfase é maior às lutas sociais, e aí chegamos a esses dois autores que eu citei, que é Libânio e Saviani, que estão dentro de uma tendência crítico-social dos conteúdos, né, que seria esse espaço de síntese entre essa cultura formal, ou seja, entre esses conteúdos, e uma cultura experimental. A gente vai estar trazendo isso e linkando junto com a realidade social, né. Como eu falei para vocês, eu trouxe também a Formosinho. A Formosinho é uma autora portuguesa, tem vários estudos na área de autonomia, principalmente com relação às infâncias, e é uma leitura que eu gosto bastante. Deixa eu tentar fechar aqui, não sei se... Aí, fechei. Que ela traz de uma forma bem tranquila para a gente entender as pedagogias num sentido transmissivo e num sentido participativo. Vocês vão estar observando aí que eu fiz um quadro com esse paralelo, né? Que o cerne disso tudo é eu me perguntar quem é o sujeito que aprende? O que eu sei desse sujeito que aprende? De que forma que eu organizo esse conhecimento para que realmente a aprendizagem aconteça? Então, é importante que a gente faça essa viagem rápida sobre todas essas perspectivas, para a gente entender, como eu falei antes, que não são modelos, que são perspectivas para a gente estar construindo os nossos próprios saberes, né? E aí eu trouxe para vocês uma figura de uma porcelana, para a gente estar fazendo esse link da pedagogia com as tecnologias digitais. Por que eu trouxe? Eu ouvi essa fala, achei muito interessante há um tempo atrás, e aí já incorporei ela aos meus saberes pedagógicos também. Logo que, no momento, na história do homem, né, iniciaram a construção das porcelanas, eram peças muito bonitas, mas eram peças muito frágeis. E aí, existem registros históricos que dizem que essa descoberta foi bem experimental mesmo, no sentido de que, nos locais onde eles guardavam essas porcelanas, um dia caiu um raio, e aí pegou fogo. E o que sobreviveu disso tudo foram as porcelanas. E eles perceberam que aquela fragilidade primeira, ela tinha sido transformada. Eles perceberam essa transformação física devido ao fogo. E tanto que continuavam tocando fogo nesses barracões de porcelana.
Até que começou-se a pensar sobre a natureza do processo, né? E pensando na natureza do processo, percebeu-se que já não precisava tocar fogo nesses barracões, né? Começaram a perceber que bastava passar pelo fogo. Então, por que eu trouxe esse exemplo, que eu acho muito interessante? Porque a gente precisa pensar sobre a natureza desse conhecimento e o quanto a gente consegue pensar nas tecnologias não numa finalidade em si mesmas, mas como parte de toda essa construção pedagógica a qual a gente se dispõe. E, como eu falei antes para vocês, a pedagogia ela não vai se esvaziar, né? Ela vai trazer desdobramentos principalmente na questão da educação dos jovens, dos adultos, desdobramentos com relação às propostas de ensino nesses ambientes online e dentro do ensino superior também. Eu estou terminando, né? Tinha me programado para falar menos, acabei falando bastante, mas aí estão as minhas referências. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma forma e eu estou à disposição. Não sei se agora, não sei se depois, o professor Leandro vai estar aí nos direcionando. Tatiana, eu agradeço muito aí a sua apresentação. Depois é que nós vamos fazer as discussões. Agora, nesse primeiro momento, é apenas mesmo as apresentações. Ok. Aí depois que todo mundo tiver apresentado, nós ficaremos aí com a questão da discussão. Todos vocês conseguem ver aqui a apresentação? Estou vendo, professor Leandro. Vendo sim. Sim, estamos vendo. Eu não estou conseguindo transformar em apresentação, não sei por quê. Vocês estão vendo a lateral aqui também? Sim. Sim. Aparecem os slides aí do lado. Eu estou clicando em apresentação de slides, mas não está mudando nada. Tem um atalho, não tem? Para eu poder fazer isso aqui ou não? Tem. Aí, F5, né? Diretamente no teclado. F5? Isso. Não, está adiantando, não. Acho que vai ter que ficar assim mesmo. Acho que está com algum problema aqui o meu... Ah, tá. É que eu estou com a tela estendida e ele ocupou... Ele está apresentando na outra tela, não sei por quê. Pô, Leandro, dá para enxergar aqui. Se você for clicando slide por slide, a gente consegue enxergar também. Não tem problema. Do jeito que está aí, está enxergando bem. Não tem problema, não. Tá bom, então eu vou começar para não atrasar mais. Então, a minha apresentação vai ser sobre andragogia e eutagogia. Meu nome é Leandro Guimarães Garcia, né, e essa apresentação, então, foi feita especificamente para a Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi, né, sendo que a nossa mesa redonda é uma iniciativa do programa de mestrado, né, em ensino em Ciências e Saúde da Universidade Federal do Tocantins. Eu vou iniciar, então, minha explanação falando sobre a andragogia. Então, a andragogia, né, esse termo vai surgir em 1833, né, cunhado aí por um educador alemão, né, no livro intitulado Ideias Educacionais de Platão. Só que a andragogia ela se manteve bastante esquecida, né, no decorrer aí das décadas. E a popularização da andragogia se deu, na verdade, graças aos trabalhos de Malcolm Knowles. Malcolm Knowles ele se baseou, então, na teoria humanista de Carl Rogers para poder criar aí um conjunto, né, de hipóteses que constitui, então, a andragogia atualmente. Eu coloquei aqui para a gente poder fazer uma análise rápida, né, das diferenças, tá, entre a pedagogia tradicional e a andragogia. Então, como a própria professora Tatiana já havia comentado, né, pedagogia, né, remete à condução, à indicação do caminho a ser percorrido pela criança, né, em seu processo de aprendizagem.
enquanto que andragogia, né, ele, na verdade, o significado da palavra, né, é a condução ou a indicação do caminho do adulto no processo de aprendizagem. Então, pedagogia, né, seria para a condução do processo de aprendizagem das crianças, e andragogia seria para a condução do processo de aprendizagem para os adultos. E baseado, então, nessas duas perspectivas, né, nós temos aí uma série de características que eu coloquei de maneira resumida nessa tabela para a gente poder conseguir fazer uma comparação. Então, de acordo com a pedagogia tradicional, tá, não é mais necessariamente, né, a forma da pedagogia ser trabalhada atualmente. Né, a criança, ela necessitaria apenas saber que tem de aprender o que o professor lhe ensina. Enquanto que na andragogia, o aprendente é adulto, ele não é mais uma criança. E esse adulto, ele tem necessidade de saber em que medida o conhecimento a ser adquirido poderá ser útil para ele. Então, o adulto, à medida que ele percebe que aquele conhecimento é útil, ele dá mais atenção àquele conhecimento. A utilidade, tá, ela pode ser diversa, pode ser útil no trabalho, pode ser útil nas relações familiares, pode ser útil para ele mesmo, né, para o seu próprio self. Né? Então, se ele percebe que a informação é útil, ele tem mais atenção. Se ele passa a perceber que aquela informação não tem utilidade nenhuma, ele tem uma atenção bastante diminuída com relação ao conteúdo. Uma outra característica também que eu retirei da pedagogia tradicional, lembrando que a pedagogia tradicional é uma pedagogia ultrapassada, né? Então a gente já tem outras perspectivas que inclusive foram apresentadas pela professora Tatiana. Então a criança, ela tem um papel de dependência em relação ao papel do professor, a criança é passiva. Na andragogia, a gente parte do pressuposto que o aprendente adulto é independente. E o professor, ele é, na verdade, um estimulador, né? Uma pessoa que vai nutrir o movimento de autonomia desse aprendente. Então, o professor, ele é um parceiro, ele é um moderador, né? Ele é um tutor, ele alimenta, né, um processo pelo qual esse aprendente adulto está passando. Uma outra característica que eu quero evidenciar é que na pedagogia tradicional, a criança, ela não tem a competência, chamada competência de autodireção. Essa competência, ela necessita ser desenvolvida ao longo do tempo, ao longo dos anos na escola. Essa competência de autodireção, ela pode vir a ser desenvolvida. Os adultos, a gente parte do pressuposto que eles já são aprendentes autodirigidos. A autodireção, tá, ela é fruto de uma convergência de 3 importantes áreas, tá, como a intencionalidade, a inteligência e a agência. Né? A agência, tá, é a capacidade que você tem de poder realizar aí, planos, tá, e impor, né, atitudes, mudanças de atitudes, né, de comportamentos, no sentido de atingir aqueles planos que você idealizou. Na pedagogia tradicional, o professor é a fonte de todos os princípios pedagógicos. Na andragogia, o professor permanece como a fonte de todos os princípios andragógicos. Na pedagogia tradicional, a criança é uma página em branco. Na andragogia, a experiência de vida dos adultos precisa ser considerada. Na pedagogia tradicional, a aprendizagem é essencialmente formativa, sendo orientada a conteúdos. É isso que a gente vê, inclusive, nas salas de aula hoje em dia ainda. O estudante, ele aprende de maneira determinada pelo professor. Na andragogia, a aprendizagem, ela é centrada em tarefas, problemas ou performance. E o estudante é que vai determinar como aprender. Então, o estudante, ele vai determinar quais são as trilhas de aprendizagem que ele vai seguir. Como é que ele vai aprender? Então, o como aprender é determinado pelo aprendente adulto na andragogia. Não é o professor que vai determinar como a pessoa vai aprender.
Na pedagogia tradicional, a motivação da criança é principalmente extrínseca, gerada pela sociedade. Na andragogia, a motivação é intrínseca, né? A motivação ela vem do próprio adulto ter uma necessidade de aumentar a sua autoestima, de melhorar a sua satisfação no trabalho, de melhorar a sua qualidade de vida. Então, geralmente, é um curso, né, está mais relacionado a cursos em que o aprendente adulto vai procurar para ele poder se capacitar mesmo, né, por motivos de trabalho, ou cursos que ele vai fazer para tentar melhorar como ser humano, para tentar resolver problemas familiares. Então, ele tem ali uma motivação intrínseca para aprender, porque isso vem com uma motivação de mudança, em algum aspecto, atrelado à melhoria de vida desse sujeito. Então, lembrando, né, que o que eu estou chamando de pedagogia tradicional é uma visão ultrapassada da pedagogia, e hoje vários desses aspectos que eu comentei não são mais realidade. Em 2000, Reis e Kenyon cunharam o termo eutagogia. Eutagogia, tá, significa conduzir a si próprio. Então a gente sai da perspectiva de condução do adulto para uma perspectiva de condução de si mesmo. A eutagogia é uma forma de condução intrinsecamente conectada ao e-learning, né, que é uma aprendizagem eletrônica. Então, que é uma aprendizagem conectada a quê? Ao uso do computador e também ao uso da internet. A eutagogia foi inicialmente concebida como uma extensão da andragogia. Então, nós vamos estender isso, estender esses conceitos, estender esse conjunto de hipóteses. Agora, nós vamos incorporar novas definições, incorporar o uso obrigatório da tecnologia. E aí nós vamos propor novas hipóteses, novas concepções, novas formas de trabalhar, né? Então, na eutagogia, né, o aprendente ele não decide apenas como aprender, mas na eutagogia o aprendente ele também decide o que ele vai aprender. E aí você começa a pensar, mas espera aí, na escola, né, o conteúdo ele é fixo, né? Eu tenho lá o conteúdo por exemplo, da 5ª série, ele é fixo. O conteúdo da 6ª série, ele é fixo. Da 7ª série, ele é fixo. Como é que o meu aprendente, ele vai poder escolher o que ele quer aprender? Ele tem que aprender o que está lá no conteúdo obrigatório, né? Na verdade, existem formas de você poder trabalhar nessa perspectiva. Então, você pode se valer, na verdade, dos interesses, né, do aprendente, e baseado nesses interesses, você pode, por exemplo, organizar projetos, em que para desenvolver projetos do interesse do aprendente, né, você vai inserir aqueles conteúdos que ele precisa aprender, tá? Então, como você pega, por exemplo, né, a Escola da Ponte, eles trabalham nessa perspectiva, onde o aprendente ele escolhe, né, o que ele quer aprender. Mas além de escolher o que ele quer aprender, ele também escolhe como aprender, né? Então ele estende as noções trazidas pela andragogia. A eutagogia ela é inspirada nos ideais humanistas de aprendizagem centrados no estudo de Carl Rogers, que é o mesmo autor, né, o mesmo pesquisador que inspirou também a andragogia. Ela também é inspirada no construtivismo de Piaget. E ela também é inspirada na noção de capacidade de Stephenson. Então, esses são os 3 pilares que sustentam inicialmente a eutagogia. Lembrando que a eutagogia é um conjunto de hipóteses, né, de conceitos, que está mudando no decorrer do tempo. Então, a esses 3 pilares, né, foram acrescentados mais pilares. Né, eu estou falando da eutagogia em seu início. Então, o que foi extraído da teoria humanista de Carl Rogers? Né, o que veio de lá? 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 O que ve
5 hipóteses, né, estabelecidas através da teoria humanista de Carl Rogers servem como pilares para a eutagogia. Nós não podemos ensinar outra pessoa diretamente, podemos somente facilitar o aprendizado. Na verdade, existe uma frase de Paulo Freire muito similar a essa que todos vocês devem conhecer. As pessoas, elas aprendem significativamente somente aquelas coisas que elas percebem como estando envolvidas na manutenção ou no aprimoramento da estrutura do self. O self, tá, é, na verdade, um diagrama mental que você tem de si mesmo, tá, e das coisas que o cercam. Então, o self, ele teria um componente, tá, intrínseco, né, seu mesmo, da sua personalidade, do seu ego, e o self também teria um componente extrínseco, né, que é relacionado com as formas aí em que você se relaciona com o seu meio ambiente. Então, o self seria um diagrama mental que está relacionado com tudo que você faz na sua vida. Tá relacionado, por exemplo, com o self material, né, com as roupas que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem. Você tem um self social que está relacionado aí com as interações que você tem com as outras pessoas. Né? Você tem um self espiritual, né, relacionado aí com a sua moral. Você tem um self, né, que é o ego, né, relacionado aí com questões intrínsecas, questões que são suas de verdade. Continuando, né? A experiência que se assimilada envolverá uma mudança na organização do self tende a ser resistida através da negação ou da distorção da simbolização. A experiência que é percebida como inconsistente com o self pode somente ser assimilada se a organização atual do self for relaxada. O sistema educacional que mais efetivamente promove a aprendizagem significativa é aquele no qual a ameaça para o self como aprendente é reduzida ao mínimo. Então a eutagogia ela tenta compreender, tá, o que é o self, compreender o indivíduo, tenta compreender como se comporta o self, né, do indivíduo, e tenta trabalhar nessa perspectiva, nessa compreensão, através de uma perspectiva humanista. Tá? A perspectiva construtivista pode ver o self de uma maneira diferente. Né? Existem também perspectivas pós-modernas do self que o veem de maneira diferente. Então aqui a gente tem um conceito de self pré-estabelecido. O que é a capacidade de Stephenson? Então, na pedagogia, muitas vezes a gente trabalha, né, com habilidades e competências. Todos vocês já ouviram falar sobre isso, habilidades e competências. Né? Mas a eutagogia, ela trabalha, na verdade, com o conceito de capacidade. O conceito de capacidade, ele vai além do que é estabelecido como habilidade e competência. Aqui a gente tem um gráfico, no eixo X você tem lá contexto. No eixo Y você tem problema. Normalmente, na escola, nós estamos aqui ao redor do Y, onde nós trabalhamos contextos familiares e nós trabalhamos problemas familiares. Então, na escola é apresentado um problema e logo após, né, é apresentada uma solução para esse problema, né, que foi resolvida por alguém. E aí você assimila o problema em um determinado contexto e assimila aquela solução para aquele problema naquele contexto. E com isso você vai adquirindo habilidades e competências. Então, quando você termina o seu fundamental, o seu segundo grau, a sua universidade, né, a sua graduação, você consegue muito bem resolver problemas, né, familiares em contextos familiares, que é o Y. Só que no mundo real, nós não trabalhamos no Y, nós trabalhamos com o Z. E no Z, nós vamos trabalhar em contextos que não são familiares e com problemas que não são familiares. E aí, como é que a escola, né, como é que um curso, né, como é que a educação resolve esse problema de preparar o indivíduo para a situação Z, onde o contexto não é familiar e o problema também não é familiar, né? Então, quando eu vou resolver um problema em um contexto que não é familiar, eu tenho que ter capacidade de reformular, né, os meus processos que foram aprendidos.
Eu tenho que ter capacidade de conceber soluções e novas formas de aplicar o conhecimento adquirido. Eu tenho que ter capacidade, né, de julgamento. Eu tenho que ter capacidade de utilizar os valores aprendidos para resolver novos problemas. Isso é um problema, então, que a escola tem que resolver. Ela tem que dar subsídios para quem está nela poder resolver esses problemas em contextos não familiares. E a eutagogia é baseada, então, nessas ideias, né? A eutagogia, então, ele tem algumas diretrizes, tá? Que eu elenquei algumas delas, né? Os aprendentes precisam estar envolvidos na negociação do que e de como será realizado aí o processo de aprendizagem. O currículo ele precisa ser flexível para levar em consideração os questionamentos e motivações dos aprendentes. O aprendente e o professor eles precisam trabalhar juntos para negociar os resultados da aprendizagem e a avaliação. Então, na eutagogia, eu posso utilizar autoavaliação, avaliação por pares, tá? De modo, né, que a gente possa estimular o processo de aprendizagem até mesmo na avaliação. E também numa perspectiva, né, mais humanista do processo de avaliação. O papel do professor na eutagogia é guiar o aprendente, e o ambiente de aprendizagem necessita incorporar oportunidades para que os aprendentes explorem e reflitam sobre o que e como eles têm aprendido. Por fim, eu quero apresentar rapidamente um quadro, porque meu tempo está acabando, né, onde a gente faz, então, comparações entre a pedagogia, andragogia e eutagogia, né? Então, o que eu quero frisar, na verdade, são alguns poucos pontos, né? Hoje em dia, a gente fala em contínuo, pedagogia, andragogia, eutagogia, como se houvesse, então, um contínuo que liga essas formas de condução, né? E aí eu quero só explorar o fato de que na eutagogia, tá, o conhecimento não é visto como linear, tá? Então, a abordagem do conhecimento na eutagogia é não linear, enquanto que na pedagogia e na andragogia, a abordagem e o design da aprendizagem são lineares. Lembra que quando você vai estudar alguma coisa pela internet, né, as informações não são encontradas de maneira linear, estão espalhadas, mas estão interconectadas, formando uma rede. Então, na eutagogia, a aprendizagem, tá, ela é vista dessa maneira, de maneira não linear, onde as informações estão interconectadas, tá, formando uma rede, né? A eutagogia, então, enfatiza o desenvolvimento da capacidade ao invés de apenas competências e habilidades. E a eutagogia, ela requer uma aprendizagem de duplo ciclo. O que seria isso? Você tem que entender como você aprende. Você tem que desenvolver, tá, mecanismos, né, de como aprender melhor as coisas. Então, cada conteúdo que é aprendido, você tem que fazer uma reflexão sobre os seus erros e seus acertos ao tentar aprender aquele conteúdo. Então, na eutagogia, você está o tempo todo aprendendo a aprender, né? E, além disso, você também aprende o conteúdo, aprende competências, habilidades, capacidades. Então, é por isso que a gente fala que na eutagogia, a aprendizagem é de duplo ciclo, enquanto que na andragogia e na pedagogia, a aprendizagem é de ciclo único. Com isso, tá, eu vou encerrar aqui a primeira parte da minha apresentação e vou passar agora a palavra para o professor Janeisi. Boa tarde a todos. Esse momento difícil, desejo que todos estejam bem. Quero aqui agradecer ao professor Leandro pelo convite, né, e manifestar aqui minha satisfação de estar mais uma vez com o professor Alvino Moser, né. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas eu tenho uma admiração e um carinho, né, eu acho que seja recíproco também, que a gente se encontra aí no PPGEX. Muito bom estar com o senhor de novo, professor Moser. Sempre aprendendo com o senhor. Aos colegas aqui, né, do Jeremias, Tatiane, dividindo aqui esse momento, né, ó,
os alunos aí do PPGEX, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências e Saúde, em Ensino de Ciência e Saúde, é o Sócio, Santiago, o Wildson. Se tiver mais algum aí que eu não citei, mas me perdoe, né? O professor Tony aqui, um colega também de trabalho, né? Meu diretor aqui no campus. E essa diversidade de pessoas que estão aqui assistindo, né? Acabei observando aqui no chat, quando as pessoas colocam o nome delas e o curso, dá para a gente ver que está bem diverso, né? E ainda as apresentações que foram feitas até agora, já dá para a gente observar que, embora para muitos pareça ser uma coisa nova, dá para entender, né? Porque foi didaticamente falando, né? Aproveitando aí que a Tatiane falou, dá para entender. Então, eu vou tentar seguir essa lógica, né, e tentar ser o mais didático possível, e como o professor Leandro colocou, né, quem tiver alguma curiosidade, dúvida, complementar, no final das apresentações, fica à vontade. Né. Vou fazer aqui a apresentação. Tá, eu escolhi a opção tela inteira, aí eu não vou ver vocês. Qualquer coisa, professor Leandro, pode interromper aí, pode ficar à vontade, tá bom? Tá, então eu vou discutir aqui, né, dois temas, dando continuidade aí do que o professor Leandro colocou, né, da andragogia e da eutagogia, e aí eu vou discutir aqui, apresentar a academagogia e a metagogia, tá? Eu coloquei aqui do programa de Ciência e Saúde e do campus de Arraias, onde eu estou vinculado, né? Vou tentar ser bem sucinto também, né? Também, se der o tempo aí, professor Leandro, pode interromper, não tem problema, tá? A academagogia, né, ela configura-se como uma proposta, né? A gente discutiu, leu um texto que traz como base, né? Então, ela é uma proposta, um projeto, depende do termo que é usado, né, que respalda o ensino, né, os seus métodos e as teorias, com base na construção entrelaçada dos campos da pedagogia, da andragogia e da eutagogia, né? Veja que já foi discutida a pedagogia e agora o professor Leandro discutiu a andragogia e a eutagogia, né? Na verdade, a academagogia, ela representa uma hibridização disso, né, cujo efeito se dá a partir da cooperação entre aprendentes e professores, né? O professor Leandro destacou aí também, a Tatiane falou um pouco, né? A Tatiane nem tanto, mas o professor Leandro deixou claro aí a confluência de ideias, das ideias com o pensamento do Paulo Freire, né? E com a academagogia também não é diferente, né? Então, tem uma aproximação muito grande, inclusive a própria autora, mais para frente, a gente vai ver que ela usa, né, as ideias freirianas como inspiração e até como referência também, né? Ela considera essa realidade educacional emergente, né, que, querendo ou não, e agora mais ainda por conta desse modelo e desse momento de pandemia, né, o contexto tecnológico se faz presente, né, e a informação também. Então, ela contempla a diversidade de métodos, né, e recursos capazes de comprometerem, né, os requisitos de uma geração, né, que aprende na sociedade informacional, sociedade da informação, que é aquilo que nós temos agora, né? E ela tem como objetivo, né, não só esse, mas um dos, né, tornar acessíveis conceitos de ensino, né, e permitir ao aprendente aplicar o conhecimento, as habilidades, né, as competências, né, e práticas, aquilo que funciona, né, e corresponde ao seu contexto. Então, veja que aqui tem uma relação muito grande do que é feito com o contexto, para que essa aprendizagem ela tenha sentido, né? Não seja algo apenas do ponto de vista propedêutico, né? Propedêutico. Tá? E ela pressupõe ainda, né, que a aprendizagem ela é essencialmente uma atividade social, e isso aí realmente a gente entende, né? Portanto, ela é socioconstrutivista, né, como foi colocado aqui, e o significado ele é construído através dessas relações comunicativas, né? E essas relações elas se dão a partir de atividade colaborativa e de interação de um com o outro. Obviamente, a aprendizagem, né? E aí, na concepção socioconstrutivista, ela não se dá apenas pelo sujeito,
né, mas também pelo contexto. Ela não é apenas cognitiva. Ela promove a produção conjunta, né, de resultados baseado no currículo acadêmico, né, do aprendente, e ela encoraja esse tipo de comunicação, essas relações, na equipe toda, né? Não só em quem está ensinando, mas também em quem está aprendendo. Né? Algo que ele deixa muito claro, né, e que é importante destacar, é essa conectividade social, né? Que tem como uma base o que ele chamou de 24/7, né? Ou seja, 24 horas por dia nós estamos aprendendo ali durante 7 dias na semana. Ou seja, se fala de socioconstrutivismo, né? Fala de aprendizagem a partir de uma atividade social, né? Se fala da comunicação, da conectividade, então realmente isso vai acontecer numa perspectiva, né, contínua, ou seja, em todos os momentos a gente está aprendendo, né? Inclusive colocam aí, né, os neurocientistas que o dormir também, né, faz com que a gente está aprendendo. É um momento de que o cérebro está processando aquilo que nós aprendemos enquanto estava consciente. Né? E essa conectividade social, ela busca essa transformação holística, né? Ou seja, a transformação total, completa do sujeito, né? A partir do uso da informação e a aplicação dessa informação enquanto transformação do saber, né? Do conhecimento. Ela converte também o conhecimento... Tá, em termos de aprendizagem experiencial, né? E a ideia é transformar mesmo o comportamento, como eu coloquei aqui, a partir dessa conectividade social. Tá? E essa atuação, né? A atuação da academagogia, né? Inicialmente ela começou no mundo, e ela é vista, né, no mundo acadêmico, né? Teve algumas experiências, os autores vêm trazendo para a gente na engenharia, né? Mas ela se aplica em vários contextos, né? Inclusive os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Além do ambiente da engenharia, né? Os ambientes científicos, que é isso que a gente vai aprendendo, né? Isso que a gente está vendo hoje, e também ela se dá dentro da profissionalidade que é o mundo do trabalho, né? Ou seja, o sujeito ele vai aprender algo no seu contexto contínuo, né, que tenha sentido, que é respeitado o seu contexto. Tá? Olha, ela aponta aqui alguns requisitos importantes e necessários, né, para a aplicação da academagogia. É o suporte extra-classe, o contexto agora de ensino híbrido, né, ensino remoto, ele exige um pouco disso, né, seria até um contexto bem favorável para essa aprendizagem, né, o próprio planejamento, e a gente reforça aí a necessidade de que esse planejamento é necessário, importante, que há essa necessidade, né? Uma postura mais democrática, né? Então ela não é uma postura autoritária, ela é uma postura democrática, porque ela permite o sujeito se organizar, né? Se planejar para poder estudar ali dentro das suas condições, né? E das suas necessidades, e também a disponibilidade e preparo de envio de material, né, para servir como suporte, tanto pelo o aprendente, quanto pelo facilitador, no caso aqui, que foi o que o professor Leandro colocou. Né? O professor, o facilitador, o professor agora, o conhecimento já não é mais centrado exclusivamente no professor. Né? A sociedade do conhecimento, o conhecimento ela se dá, né, de modo mais amplo, para todos. Né? E um outro concepção é a metagogia, né? Olha, que tem a metagogia, ela está envolvida, voltada mais, né, para um contexto de ensino do adulto, que foram as experiências desenvolvidas até agora, né? Tem a intenção de auxiliar os professores, né, na implementação de métodos, de estratégias, de técnicas educacionais, né, voltadas para a aprendizagem de adultos, né? Incentiva práticas contextualizadas, né, e o trabalho colaborativo, de acordo com a visão freiriana, né, da pedagogia crítica. Então, mais uma vez, reforço aqui essa relação com aquilo que foi discutido, né, que é colocado, né, pela pedagogia freiriana, pela concepção freiriana. E a metagogia, ela também, né, corrobora com a ideia da emancipação, ou seja, agora, como a gente já está falando de um sujeito adulto, né, foi colocado pelo professor Leandro, né, essa diferença aí, né, entre a andragogia e a pedagogia.
no sentido de que a criança ela é mais dependente do professor, já o adulto não. Né? O adulto ele já tem, inclusive, a experiência de vida dele, né? A experiência de vida tanto escolar ou acadêmica e profissional, né? Do mundo do trabalho. Aí a metagogia ela é uma perspectiva de aprendizagem, de transformação mútua, né? Não só do aprendente, mas também de quem está ensinando, né? De quem tem essa competência nesse sentido de facilitar o conhecimento, né? E o diálogo ele tem que ser respeitado, assim como os valores, né? Veja que hoje existem bastante estudos, né, que não usa exatamente esse termo, mas usa essa ideia. Tá? E quais são os contextos e os efeitos? Né? Ela considera a experiência, como eu já coloquei, né, e isso busca estabelecer as relações, entrelaçando essas vivências e as experiências da vida com a educação, né, buscando elevar em algum momento aquele conhecimento que ainda não está formalizado, né, ou que não é reconhecido ainda pela escola formal, né, elevando isso à formalidade. Né? Por exemplo, vou usar aí o que é discutido hoje nos saberes, né, nos saberes e fazeres de algumas comunidades. Né? Às vezes aquele conhecimento ainda não tem esse reconhecimento formal, né? Mas ele é um conhecimento constituído, né, e construído ao longo das experiências vividas e de vida. Né? E os efeitos disso, né, é um processo de desenvolvimento intencional, né, porque o processo de ensinar, né, ele é consciente e intencional, porque você quer transformar o sujeito, né, e a formação de adultos mais conscientes, né, sobretudo, destacando as condições socioeconômicas, né, capazes de perceber a importância e a transformação da realidade. Ou seja, observe que é transformar a realidade. Né? Não é colocar uma realidade nova ali, mas partir daquela realidade transformar aquilo que já tem. Né? Porque se você levar uma realidade nova ali, né, vai ser um processo de imposição. Tá? Então, isso não vai gerar todo esse processo de transformação. Né? Inclusive, não vai permitir autonomia. Né? O direcionamento de capacidades, né, dos talentos, o exame da sua individualidade. Né? A Stennett, ela traz isso muito claro, né, a partir de alguns estudos que foram desenvolvidos em alguns países da África, né, e também dos Estados Unidos. E qual é esse teorema metagógico, né, que a metagogia traz? Né? Ela estimula o design, né, que são as propostas novas de ensino, né, desenvolvimento, implementação e sustentação de atividade de aprendizagem com algumas características. Né? Deixa eu colocar aqui para vocês algumas rapidinho. Né? Espero que não tenha saído aí da apresentação. Né? Olha, que são baseados em valores de interdependência social, né? Considera a interdependência como valor orientador de qualquer colaboração, né? Respeitam as formações de saber e fazer, como eu já disse antes, né? Aqui só está mais sistematizado, né? Que são contextualmente relevantes e significativos, né? Provenientes tanto das sabedorias naturais de um país, quanto de um grupo particular. Né? Veja aí que eu falei de alguns países da África e os Estados Unidos. Né? Mescla as sabedorias naturais de um país com conhecimento local, né? Com padrões e práticas globais, ou seja, tentar, de alguma forma, transformar aquilo que ainda não é considerado formal com o formal. Né? Reconhece o domínio espiritual da aprendizagem, né? E esse espiritual aí não só no sentido religioso, né? Mas como foi colocado pelo professor Leandro aí, os valores, né? Os valores éticos, morais, inclusive. Né? Compreende-se com a emancipação de cada self, que ele foi colocando aí, né? De cada eu, de cada indivíduo, né? Em um contexto libertário, né? E também de libertar esse sujeito de premissas e valores que sejam contrários à sua emancipação, né? E rejeita a reprodução homossocial, né? Só o homo que eu estou dizendo aqui, né? E reprodução. Tá? Deixa eu avançar aqui, porque senão eu acabo estourando o prazo. Né? Algumas das considerações dessa apresentação, né? Desse momento aqui que a gente vem conhecendo a respeito da academagogia, né, e da eutagogia. Né? Oferece ao professor um arcabouço filosófico e teórico
que permite escolher os melhores métodos, estratégias, técnicas, né, provenientes das várias GOGIAs, né, a serem aplicadas no contexto educacional, a depender do contexto que vai ser desenvolvido, né, daquele contexto ali que está sendo proposta a atividade. Veja que já existem algumas iniciativas, o professor Leandro falou aí da Escola da Ponte, né, em Belém do Pará teve algo bem parecido, né, que inclusive o Paulo Freire, acho que na década de 90, foi lá, né, discutiu isso também. A metagogia, né, ela é a base para o Blended Shore Education, né, que é uma proposta de ensino também que considera esses aspectos sócio, histórico, né, econômico, de modo geral, né, e ela provê uma estrutura para implementar programas de educação contextualmente adequados, né, dentro de uma conscientização culturalmente flexível. O Soleano também falou da questão da flexibilidade do currículo, né, e isso é importante. A gente vê hoje, dentro da educação brasileira, né, nós temos 60% fixo, né, e 40% diversificado, né, do currículo. Mas acaba que, na maioria dos casos, inclusive esses 40% diversificado acaba sendo fixo também, né? Ou há uma concentração nessa parte mais dos 60%, que é o fixo, né? E a BNCC agora, ela traz bastante disso, né, que a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Claro que ela foi implantada enquanto lei, então a gente precisa respeitar, né, precisa considerar, mas você também tem que ter essa clareza, né, esse entendimento. E eu agradeço aí, né, vocês terem me ouvido nesse momento, e como o professor Leandro colocou, se tiver algum momento, alguma curiosidade, vocês podem perguntar no outro momento, que vou estar aqui à disposição. Muito obrigado, professor Leandro. Eu que agradeço, professor Janeisi, e agora eu vou passar a palavra para o professor Jeremias Fontinelli, para ele poder falar mais sobre duas outras abordagens, né, duas outras formas de condução, tá? E qualquer dúvida que vocês forem tendo, tá, vocês podem ir escrevendo no chat, que eu vou já elencando aqui para poder fazer essas perguntas ao final da apresentação do professor Moser, que será o último a apresentar, tá bem? A palavra é sua, Jeremias. Obrigado, professor Leandro. Primeiramente, boa tarde a todos os professores aqui presentes, na pessoa do professor Moser, tá? Que, como o professor Janese falou, é um objeto de estudo hoje, né? O professor Alvino Moser. A todos também os presentes, os alunos, eu vi que tem gente do FTO, da UFT, da Unitins, da Unir, desculpa. Então, é uma satisfação grata estar presente aqui com vocês. Minha formação é na área de bacharel em matemática e bacharelado em física, e licenciatura em física, e estamos tentando uma licenciatura em matemática. Estou mestrando no ensino em ciência e saúde pela UFT, e iremos falar, deixa eu apresentar aqui. Não sei se apareceu para vocês. Paragogia e sabegogia. Jeremias, aqui para mim está tudo preto. Não sei para os demais. Ah, não, apareceu. Apareceu? Ah, tá. Que bom, professor. Obrigado. Então, iremos falar sobre paragogia e sabegogia dentro dessa dinâmica de que será uma breve explanação sobre isso e que o enriquecimento será maior construído nas discussões e nas perguntas. Paragogia e sabegogia. Eu já escrevi na introdução essa palavra sabegogia com I e com Y, porque é dessa forma que nós encontramos na literatura. Ou cibegogia ou saibegogia. Bem, essas gogias que estamos discutindo, ela faz
parte de um novo contexto que, pela visão e pelo estudo do Caio Becker, de 2017, ele chama de ciências agógicas, né? Ele já entende que todas essas pedagogias, todas essas gogias que estamos discutindo, elas já se constituem um novo campo na ciência, tá? Acho que aparentemente nós estamos com problemas técnicos. Professor Alvino, o senhor nos ouve? Estou ouvindo você, mas não estou, digamos, o Janês e Jeremias congelou. O Jeremias congelou. Será que a gente poderia adiantar a apresentação do senhor até o Jeremias poder voltar para a sala? Acho que sim. Então eu vou carregar a apresentação do senhor. Você rápido. Tá, e aí o Jeremias volta para a sala. Eu não sei o que aconteceu. Não tem problema, não. O do senhor é cyberpedagogia? É esse aqui? Sim, é. Professor, você tem está aparecendo? Vai aparecer agora. Apareceu. Professor, quando o senhor quiser que passe, o senhor vai me falando que eu vou passando, tá? Já pode passar. Pode passar. Vamos falar agora sobre... Boa tarde, obrigado, professor Leandro, pelo convite. Boa tarde, professor Janesi, Jeremias, Tatiana e todas as pessoas que estão... Todas e todas que estão me vendo e ouvindo. Obrigado pela honra do convite. Vou ser rápido. Falar sobre a ciberpedagogia ou a cyberpedagogia. Eu quero primeiro contar uma historinha que em 1977, 78, eu devia dar um curso sobre ciberpedagogia no mestrado lá da Amazônia, que era realizado em Bauru, São Paulo, né? Uma faculdade das irmãs canadenses. E eu procurei na biblioteca da Federal, da UFPR, se encontrava algum texto sobre ciberpedagogia. Encontrei um livro de 1960, que nunca tinha sido retirado da biblioteca, um livro traduzido em Barcelona e que era de Moscou. Então, portanto, é algo de que se fala pouco, mas hoje em dia, pelo que eu vou expor agora, vocês verão que praticamente o que nós chamamos de ensino à distância, de o que acontece com o computador, praticamente tudo digamos, envolve alguma ideia de cibernética. O que é cibernética, então? A cibernética é o estudo da transmissão e da conservação da informação dos organismos vivos e nas máquinas. Se você pegar em Platão no Gorgias, verá que em grego kibernéticos é o piloto. Então, cibernética seria a arte de pilotagem. O que faz o piloto do navio? O que faz o timoneiro? O que faz o motorista? Quando vem um obstáculo, ele desvia. Então, ele é uma questão de ação e reação, né? Existe a informação de que há uma curva na frente, ele vai, então, defensivamente já preparar para a curva. A mesma coisa se ele quer ultrapassar um carro, né? Então, a pedagogia, portanto, é essa retroalimentação. Se você vai vir na figura seguinte, que vai passar em um sistema... A cibernética inclui, portanto, três elementos, que é o sistema, o meio ambiente e as interações. Então, professor Leandro, a figura é a seguinte, por favor. Porque o sistema cibernético ele compõe-se, em primeiro lugar, de um órgão programador, no qual você coloca como input, como, digamos, entrada, os metas e objetivos. Por exemplo, na máquina, né?
É o que se fazia, por exemplo, na máquina de aprendizagem de máquina de Skinner, né? Além, Jan Friedrich, além da dignidade humana e da liberdade, né? Então, que é, digamos, do fato de você tem, portanto, os objetivos da aula, do ensino que vai dar, e aí, então, daí você emana ações, estratégias para que o aluno consiga aprender. Então, existe, portanto, a saída do o segundo slide, Soriano, não dá para passar, não? Está parado aqui. Professor, é esse assim, que o senhor quer? o segundo slide, aquele da figura. Voltar. Não, ir para frente. Esse? Dois para frente. É o terceiro slide. Esse? Não passou nada aqui. É que está parada a imagem. Está parada a imagem. Porque no meu está passando. Espera aí, então. É que no meu computador está passando, desculpa. Qual é? Esse aqui, agora? Não, mais para antes desse, 2 antes. Esse? Esse, tá bom, certo. Então, veja bem, você coloca aqui esses sinais de referência seriam os inputs, seria, digamos, os objetivos, né? Aí, então, tem o quê? Sinais atuais. Você digamos, dá ações de estratégia para ensinar um método de ensino. Então, pode ser ensino expositivo, ensino por grupos, ensino formal, não importa. E aí, esse ensino é recebido pelo sujeito, que, então, existe um sistema de controle que faz análise e filtragem para saber se o objetivo que foi emanado do centro de objetivos, ele cumpriu a sua missão, se de fato o sujeito aprendeu. Então, existe uma avaliação que se faz para a máquina, que é uma avaliação automática, e aí, então, essa resposta vai ser emanada num sistema de retroalimentação. E aí, então, com essa retroalimentação, saem novos inputs, novas entradas para novos objetivos. O sistema vai rodando até que a pessoa aprenda totalmente. Vou dar um exemplo mais simples. Digamos que eu quando passei a usar o carro automático, em 2010, 2009, por aí, né? Eu comecei, quando passei por um carro que não era automático, eu tive dificuldade de passar a marcha, porque tinha esquecido já o automatismo do carro não automático, mecânico. Então, depois, diante disso, eu resolvi fazer um treinamento cerebral através de um aplicativo americano, Cognitive It, que tinha visto o cérebro na direção, na Scientific American, e no Brain Training. Então, cada vez que você faz um exercício no Brain Training, automaticamente vem a sua pontuação. E também, conforme o sistema for bem adiantado, já vai te dar um exercício de retroalimentação para melhorar a sua memória, a sua atenção, a sua rapidez, a sua precisão, dependendo do exercício que você faz. São 5 categorias que são feitas. Então, existe essa retroalimentação que já o sistema te dá. Veja bem que, digamos, é praticamente um sistema que é meio behaviorista. E muitas vezes em caixa preta, só que o sujeito não é caixa preta. Então, o sistema cibernético hoje, ele pode ser muito mais aperfeiçoado, e, digamos, as palestras de ontem, de robótica e de sistema de informação daquele professor de Porto Nacional, esqueci qual era o termo da palestra dele, mostra muito bem que essa parte é uma parte cibernética. Você recebe a retroalimentação de quando você faz o exercício. Portanto, não existe esse de tirar 7, tirar 5, tirar 4, tem que tirar 10. Você tem que aprender o conteúdo, a competência, o total. O tempo é variável, não é mais o tempo fixo, porque hoje, na sala de aula, você tem
o conteúdo variável, você pode ganhar de 7 a 10, e o tempo é fixo. Ao passo que, quando se trata de competência, ela tem que ser fixa e o tempo é variável, dependendo, digamos, da eficiência de cada um. Às vezes, a pessoa aprende da primeira vez que você dá para ele o material, ou ele tem que repetir até, digamos, aprender. Então, leva mais tempo, ao ritmo de cada um. Esse, digamos, é o sistema cibernético, esse autocontrole, né? Que é um controle feito, no caso, feito pela avaliação, e no caso, esse controle é feito através de uma aprendizagem auxiliada por computador, né? Computer-aided learning, né? Que é, digamos, a partir do construcionismo de Papert, de José Armando Valente, né? E outros autores. Então, praticamente as pessoas não usam mais isso, porque a maioria das pessoas continua ainda no tradicional. Como dizia o próprio Gaston Bachelard em 1984, ele não acredita em reciclagem de professores, que cada um se julga mestre no seu conhecimento. Então, é meio difícil mudar o que você acha que é verdade. Então, o professor não tem essa capacidade de acomodação, de se modificar para, digamos, ver que hoje o aluno não é uma réplica dele, o aluno não aprende mais como ele aprendeu, vocês não aprendem mais como eu aprendi. E cada um aprende do seu jeito. Por isso que eu digo, na sua sala de aula, vocês são doutores se vocês souberem exatamente qual é o modelo mental de cada um dos seus alunos. Importante é conhecer o aluno para, digamos, você dar a ele o que ele precisa saber. Nesse ponto, eu aconselho a ler um texto, eu tenho em francês, não sei se tem em português, mas tem alguns textos semelhantes sobre a verdade sobre a escola na Finlândia, que é uma informação da própria Finlândia, do próprio Ministério da Educação finlandês, com a Anni Raitiniemi, que é que é entrevistada e explica como é que lá não existe, digamos, a questão de um programa fixo. Até os 7, 9 anos, ele tem 6 anos de estudo, que ele vai, então, aprender digamos, as competências básicas, e depois ele começa a escolher, até os 14 anos, entre as matérias, 6 optativas, e faz seu próprio programa. Lá o aluno se programa, o professor apenas acompanha o aluno. Ele não é mais aquele professor fixo no estrado, mas é aquele que sai do estrado e se coloca ao lado do aluno. Então, ele vai dando feedback constantemente. É praticamente pondo em prática o que preconiza Jean-Jacques Rousseau em 1756, com o livro Emílio, ou da Educação, que as pessoas esqueceram de ler. Ainda me lembro que em 1975 ou 77, eu estava no Rio de Janeiro, na palestra no Congresso Internacional, e um professor de Lyon me perguntou o que é que eu ia falar. Eu falei sobre Benetton e a questão da pedagogia. Ele me falou, escuta, será que vocês descobriram alguma coisa nova depois de Jean-Jacques Rousseau? Veja bem que, portanto, as ideias, evidentemente que os meios são diferentes, mas a ideia é a mesma, digamos, que o aluno tem que aprender por si e não de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. Então, essa cibernética aí. Vamos ver, digamos, o quadro, 2 quadros depois, professor Leandro. Mais um. Esse é mesmo, são dados iniciais, predições e inferências, valores, tal. Você corrige, tal, vai indo, tem as ações, ação, e depois tem feito a retroalimentação, e você vai alimentar de novo o sistema. Então, ele continua sempre até a pessoa aprender. E assim, então, nós chegamos praticamente a penúltima slide. O seguinte, por favor. E outra perspectiva, né? Não existe, portanto, a programação que tem que considerar o sujeito, para começar, o sistema, o sujeito, que é sistema
Ele é físico, emocional, cognitivo, emocional e social e espiritual, segundo George Siemens, no livro dele, Knowing the Knowledge, conhecendo o conhecimento. Então, é preciso que haja essa organização da máquina. É um sistema que usa a máquina como meio para, digamos, a pessoa se aprender de maneira a partir, eutagogicamente, diria lá o Leandro, né? Através de si mesmo, porque, de fato, ninguém ensina ninguém. Paulo Freire. É a pessoa que aprende. Todo conhecimento se dá em primeira pessoa. Então, qual é, digamos, a desvantagem da ciberpedagogia? Se você apenas ficar no puro behaviorismo, sem considerar as necessidades do aluno, e você impõe conteúdos, você simplesmente está sendo um ditador, digamos, um formador de cabeças. E o professor não é cabeleireiro, não faz a cabeça de ninguém. O aluno tem que se formar ele mesmo. É a grande verdade da maiêutica socrática. O professor não é porteiro, ele é parteiro do aluno. É aquele que ajuda o aluno a aprender. Embora ainda isso exista na maiêutica socrática, ainda existe uma espécie de direção. A maiêutica tem 2 passos. O primeiro passo, você leva pela ironia, vai ver que o aluno tem que aprender alguma coisa. Então, você pesquisa o que é que ele tem que aprender. E convencer o aluno que tem que aprender. Fazer com que ele chegue a essa compreensão. Isso depende dele. Você não pode... o aluno é livre e autônomo. E, em segundo lugar, você auxilia com perguntas, é o método Vygotsky, né? Digamos, você passa do desenvolvimento real, da zona de desenvolvimento real para a zona de desenvolvimento proximal ou potencial, através de dicas, de problemas, de perguntas que vai avançando. Mas ele avança. E, no caso do Jacques Rancière, vocês encontram o livro no Google de graça, que é O Mestre Ignorante, 5 Lições de Emancipação. É um livro de suas 150, 60 páginas, publicado em 2002 na Autêntica de Belo Horizonte, em que narra a experiência de um militar, major da artilharia do Exército Bonaparte belga, que era Joseph Jacotot. E quando Bonaparte perdeu a guerra em Waterloo, ele foi exilado para a Holanda. Aí, para poder sobreviver, um colega deu-lhe um trabalho de ser professor de francês para alunos holandeses. Ora, os holandeses não conheciam nada de francês. E ele, pessoalmente, não conhecia o flamengo ou o neerlandês. Então, mediante um intérprete, ele pegou o intérprete e disse para os alunos que tinha um livro chamado As Aventuras de Telêmaco, escrito por Fenelon, que estava em edição bilíngue, francês e holandês, e neerlandês, que é a língua da Holanda. Né? E aí, então, vocês vão pegar esse livro e vão aprender francês e virem-se. Não deu vocabulário, não deu pronúncia, não deu regras de conjugação, não deu nada, eles tiveram que se virar. Não deu ortografia. E depois de 2 meses, ele fez a prova. Com esses alunos de 13, 14 anos. E, surpresa, os alunos tiveram o mesmo sucesso que os alunos de igualdade teriam na França. Cometeram os mesmos erros e, portanto, não foram aquela barbaridade, aprender do mesmo jeito por si mesmos. Daí vem o título Mestre Ignorante. Qualquer um
é o chamado método pandético, que não pode ensinar qualquer coisa, desde que a pessoa queira aprender. Então, como é que os não aprenderam? Pegaram dicionário, vocabulário, foram falar com o padre que sabia francês, falar com o farmacêutico, com o médico, com os comerciantes que sabiam francês, comerciantes sabem tudo que é a língua, certo? Então, veja bem, para vender se vira, né? Então, um jeito. E aí foram aprendendo, e assim aprendem francês. Eles foram atrás do conhecimento. Nós não devemos correr atrás do aluno. O aluno é que deve conhecer atrás do saber. Bertolt Brecht. Correto? Isso é importante. Saber que a cibernética parte dessa autonomia em que ele busca conhecimento através de meios de informática. E os conhecimentos que nós damos hoje já estão superados, porque os seus alunos de 10 anos hoje, em 2030, com 20 anos, 85% dos empregos que eles poderiam ter não tem hoje. Não terão naquela época. Quais são os empregos? Nós não sabemos. Haverá mudança, é preciso aprender constantemente. Como diz aquela Federação das Jovens Australianos, tem que aprender inteligentemente, certo? Tem que ensinar inteligentemente, aprender no serviço, e também fazer inteligentemente. E, então, a cibernética, através dos meios da robótica, do meio de realidade virtual e aumentada, ele vai aprender mais depressa, vai memorizar mais tempo e decidir melhor. Learn faster, memory longer, and decide better. Aprender mais facilmente, memorizar por mais tempo e decidir melhor. É isso que nós queremos, é isso que todas essas adagogias, por mais nome que tenha, tem como objetivo. Porém, acontece que talvez tenhamos que mudar a nossa mentalidade e saber que nós não somos detentores do saber, mas que o aluno tem que buscá-lo e ele está com um clique, se ele quiser, na nossa frente. Se você... Veja, eu tenho aqui o livro publicado em 1963, de Elmar Frank, que é Pedagogia Cibernética. Eu tinha o livro dele e da Brigitte Meiner, Einführung in die Kybernetische Pädagogik. A introdução à pedagogia cibernética. O livro eu acho que não tenho mais, mas talvez tenha por aí em algum lugar. É um livro, portanto, de 1966, 67. Se bem que hoje o conteúdo muda, o sistema é esse. Portanto, acontece que na questão da cibernética e no behaviorismo, os que pensam desse jeito, que pensam na caixa preta, o aluno não é uma caixa preta. O nosso cérebro não funciona algoritmicamente, não funciona como um computador. É o que o prêmio Nobel Gerald Michael Edelman procura demonstrar no seu livro O Cérebro e o Conhecimento, Le Cerveau et la Connaissance, em inglês é Blue Book, e tem também um outro livro com o francês Giulio Tononi, que é Como é que a consciência se torna matéria. O nosso cérebro é seletivo. Depende do nosso desenvolvimento, que é do nosso nicho eco-sociocultural. Do nosso nicho ecológico, sociológico e cultural, que portanto, depende de nossa evolução, e cada um tem a sua história, como diz o próprio Vygotsky. É preciso saber qual é a história do aluno antes de entrar na aula. Portanto, veja bem que nessa minha pequena fala, eu procurei, de certa maneira, resumir, sintetizar o que as pedagogias
querem fazer. Muito obrigado pela atenção. Se por acaso é uma pergunta, eu posso, talvez, se eu não souber, outro responde, mas eu posso tentar responder. Muito obrigado ao Leandro, a vocês, a professora Genesia, a professora, a Jeremias, todos que temos vindo e falar, pela atenção. Bom, gente, nós vamos agora. Eu agradeço o professor Moser, tá, pela apresentação. E agora nós vamos passar para a apresentação do Jeremias. E se alguém tiver alguma dúvida, coloca no chat, porque nós já, na verdade, nós já extrapolamos nosso horário. E, se não me engano, o professor Genesi tem uma outra palestra, né, às 17, ou o professor Genesi, não é isso? Eu acho que o senhor está atrasado para... Isso, eu vou avisar lá. Não, é melhor o senhor... Professor Leandro. Pode falar, Jeremias. Professor Leandro. Pode falar. Se o senhor concorda, eu acho assim que a gente já pode falar sobre pedagogia e sabedogia, mas assim... Jeremias está travando ainda. Na discussão em si... Jeremias está travando. Está ouvindo? Aliás, doutor Denilson... Está ouvindo ou não? De 62 agora está 58, 48, já diminuiu bastante. 14 alunos já foram embora. Vocês, as pessoas que estão assistindo, vocês têm perguntas para fazer sobre as apresentações? Ficou algum aspecto que vocês têm dúvidas ou gostaria de melhor esclarecimentos? Bom, como aparentemente não tem dúvidas, né, não tem nenhum tipo de pergunta aqui no chat, eu vou estar, então... Tem uma pergunta aqui da Claudiana Souza. As diversas gogias... Não é não. É só o nome da apresentação. Eu vou, então, passar a palavra para a Tatiana. Então, ela vai falar. Depois eu vou encerrar, então, a nossa mesa redonda, então. Pode falar, Tatiana. Bom, a minha contribuição é só no sentido, assim, de chamar a atenção de todos nós, né, que nos reunimos nessa tarde, para falar um pouco sobre essas tendências, sobre a pedagogia, sobre esses desdobramentos que acontecem, né, e eu vejo que o que eu gostaria muito que ficasse na nossa impressão profissional com relação a essa tarde, é que nós não temos uma prática desvinculada das questões sociais. Vejam que em todas as falas, né, nós trouxemos isso de uma maneira muito concreta. Então, a nossa intencionalidade pedagógica, esse pensamento pedagógico que vai perpassar por todos esses conceitos que foram apresentados, ele é uma decisão política. E eu penso que nos atuais contextos em que a gente vive, agregar as nossas muitas percepções é um desafio muito grande. E saber que nossa prática ela é uma prática essencialmente política é um desafio maior ainda, né? Então, agradecer a todos vocês que se dispuseram e só frisar realmente assim, que a gente tenha essa percepção da nossa prática educacional enquanto uma construção de cultura, enquanto uma prática política, tá bom? Obrigada. O professor Alvino quer falar também, passo a palavra para ele. Obrigado, boa tarde, Tatiana, professor Lauro, professor Janesi, Jeremias. Falando de política, eu quero dizer que muitas vezes os programas são feitos por pessoas que não entendem. Eu lembro-me do livro de Francis Bacon, que morreu em 1626. Ele foi encarregado pelo rei da Inglaterra para fazer a inspetoria de como andava o ensino no Reino Britânico. E ele, depois de fazer a inspetoria, ele fez um relatório, que é o livro chamado Advanced Learning.
o progresso do conhecimento. E ele apontou 26 causas. Eu só vou citar as 3 primeiras causas e vocês digam se não é atual, se não são atuais. Primeira causa. O ensino vai mal porque os professores são mal pagos. Na Finlândia, os professores são pagos da mesma maneira que são na universidade. Perto de Guarapuava, no Paraná, é uma colônia Interrios austríaca, onde é a maior fábrica de lúpulo, a maior produção de lúpulo, em que os alunos, os professores que dão aula no primário, se tem mestrado, recebem do nível de mestrado da Unicentro de Guarapuava. Mesma coisa do doutor. Não importa se dá aula no primário, se dá no colegial ou na universidade. O preço é o mesmo pelo seu título. Segundo lugar, o ensino vai mal porque toda reforma vem de cima para baixo. Vamos ver até que ponto o BNCC vai respeitar a ideia dos alunos. Foi feito algo no Paraná, na época do Requião, na década de 80, mas a reforma perdeu-se e ficou naquela lenga-lenga de sempre. Então, o BNCC, vamos ver se de fato vai mudar a mentalidade, porque não adianta você fazer programas se você não muda a mentalidade. Como diz o Edgar Morin, que foi citado por você, parece, né? A Tatiana foi para a senhora. É o seguinte, que o título, a cabeça bem feita, reformular o pensamento para reformular a universidade. Então, reformular um. Se você não reformula o pensamento, você não muda nada. Terceira causa é que os professores não têm acesso aos laboratórios. Naquele tempo eu falava de cachorros, de pescadores de rede, tudo para poder pegar, fazer análises botânicas e da fauna e da flora, dos peixes do rio. Então, hoje, o professor não tem condições laboratoriais adequadas, nem por simulação. A Uninter, onde eu trabalho, ela manda para os alunos de engenharia elétrica um kit para fazer experiências. Manda para os alunos de comunicação um kit fotográfico, de filmagem e tudo mais. E está desenvolvendo, através do professor André Ribeiro Guerra, que falou ontem, um laboratório remoto, como acontece no Labo Flex de Florianópolis e do Porto. Então, você pode marcar a hora e fazer a experiência no próprio laboratório remotamente. E, portanto, é preciso que haja boa vontade e haja recurso para a educação. E hoje sabemos que se quer o que mais... Quando se fala em cortar gastos, primeira coisa, se fala em cortar gasto na educação. Muito obrigado. Desculpa falar. Tem uma pergunta aqui no chat. Qual o desafio maior da pedagogia pensando na cybergogia no contexto atual, do Antonivaldo de Jesus? Alguém gostaria de responder essa questão? Jeremias? Não, talvez o Jeremias. Você consegue falar, Jeremias, sem travar? Oi, está ouvindo? Estou. Eu penso que, não sei se a Tati está aí, mas a pedagogia é a especialidade dela, né? Não sei se é nesse sentido. Você quer responder, Tatiana? Bom, mais do que responder, acho que a gente precisa estar devolvendo essa pergunta para cada um de nós no nosso dia a dia, né? Se a gente fizer esse exercício, já vai ser de bom tamanho, né? Mas, assim, um caminho possível para a gente estar respondendo isso está contemplado na última fala agora do professor Moser, que é justamente essa mudança de concepção, né? Essa mudança de nós estarmos em busca e de nós estarmos um ao lado do outro, porque todas essas mudanças no pensamento pedagógico, elas nos levam para esse caminho de uma construção, de uma autoria, né? Quando nas falas o professor é apresentado como esse curador, como esse mediador, não isenta o professor desse domínio nem da ferramenta tecnológica e nem do conteúdo, pelo contrário.
mas ele não é um sujeito que vai estar à frente do processo de aprendizagem, porque, como bem o professor Moser lembrou também, né, isso é um processo interno, ele não é exclusivamente interno, mas a aprendizagem, ela perpassa todos esses elementos internos. E aí, na fala dele, ele contemplou muito a questão do Maturana, que eu deixo para vocês essa sugestão de leitura, que é uma leitura muito poética, inclusive, na minha percepção, que traz esse ser humano como um ser humano que contém um universo muito amplo dentro de si. Então, acho que a busca por esses caminhos já é uma boa resposta. Não sei se o Antonivaldo está contemplado aí na minha fala, mas ele colocou no chat que encontrou essas perspectivas na fala também, né? Bom, sendo assim, então agora eu vou encerrar a mesa, porque nós já extrapolamos nosso horário, né, em 17 minutos. Eu agradeço aí a todos que permaneceram, tá, até o fim. Agradeço muito a participação do professor Alvino Moser, né, com suas contribuições, seu conhecimento e a sua experiência, que são extremamente importantes e úteis para a gente. Agradeço a participação também da nossa aluna, né, professora Tatiana, e também do nosso aluno de mestrado, o professor Jeremias. Agradeço também a participação do professor Janeisi, que teve que sair, porque ele já tinha uma outra apresentação que iria começar às 17 horas no Congresso. Então, ele não pôde mais permanecer. Gente, muito obrigado, então, a todos vocês, tá? E encerro, nesse momento, a nossa mesa. Muito obrigada, pessoal. O evento foi muito bom, parabéns. Vamos encerrar a gravação aqui, aí vocês podem sair da sala, tá bom?